Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Infelizmente, o mundo hoje acompanha com bastante apreensão a triste invasão da Rússia à Ucrânia. É mais um capítulo da história de tensão entre essas duas nações. Entretanto, apesar de todas as divergências, pelo menos no futebol, Rússia e Ucrânia durante algum tempo tiveram uma relação quase amistosa dentro das quatro linhas. E por isso, por mais que possa parecer inacreditável nos dias atuais, alguns jogadores conseguiram a proeza de defender as seleções dessas duas nações. É isso mesmo que você ouviu. Ao longo da história, existem jogadores que conseguiram jogar pela Rússia e depois pela Ucrânia, e vice-versa. É o que você vai conhecer no vídeo de hoje. Confere só! Antes de apresentar os personagens, deixa eu fazer uma rápida apresentação dessas duas seleções. A seleção ucraniana foi criada em 1992, menos de um ano depois da dissolução da União Soviética e da independência da Ucrânia. Por outro lado, a seleção da Rússia, apesar de ser considerada pela FIFA a herdeira oficial de todas as conquistas da União Soviética, também teve sua primeira formação com o nome de Rússia em 92. Ou seja, essas duas nações ingressaram no futebol basicamente no mesmo período. Com isso, a grande maioria dos jogadores que conseguiram defender tanto a Rússia como a Ucrânia são oriundos justamente desse período inicial de formação, quando os jogadores soviéticos ainda estavam se dividindo entre a Rússia e as demais nações recém-independentes da região. Considerado por muitos um dos melhores atacantes da história do leste europeu, Oleg Salenko nasceu em uma região que hoje é São Petersburgo, mas, como seu pai era natural de Kiev, capital da Ucrânia, sua primeira seleção principal foi a ucraniana em 1992. Entretanto, como a FIFA proibiu os países que saíram da União Soviética de disputar competições oficiais até o final da Copa do Mundo de 1994, Oleg deixou de representar a Ucrânia após apenas um jogo e aceitou o convite para defender a Rússia já a partir de 1993. Pelos russos, ele jogou a Copa de 94 e fez história ao terminar como artilheiro da competição com 6 gols. Além disso, ao marcar 5 desses 6 gols em uma única partida, tornou-se o recordista de gols em um mesmo jogo no Mundial. Aposentado do futebol desde 2001, Oleg Salenko tem hoje 52 anos. Já os casos do meio-campista Ilit Sibala e do zagueiro Yuri Nikiforov são bem parecidos. Ambos nasceram em Odessa, cidade ucraniana situada às margens do Mar Negro, e por isso, quando surge a seleção ucraniana em 92, eles optaram por defender essa equipe. Mas, já em 93, por conta da proibição da FIFA, os dois aceitaram jogar pela Rússia. Sibala jogou a Copa do Mundo de 94 e até 1999 somou 25 jogos pela nova seleção. Nikiforov, por sua vez, participou das Copas do Mundo de 94 e 2002 com a camisa russa, e no total, ao se aposentar da seleção, somou 55 jogos e 6 gols. Ilit Sibala faleceu em 2013 aos 44 anos, vítima de um ataque cardíaco. Yuri Nikiforov tem 51 anos e recentemente acumulou trabalhos como auxiliar técnico. Nascido em Abecácia, uma região separatista dentro da Geórgia, o defensor Akrik Tsveiba, após jogar pela seleção da União Soviética e pela Comunidade de Estados Independentes, que foi uma equipe soviética de transição que disputou a Eurocopa de 1992, decidiu ainda naquele ano por defender a seleção ucraniana, já que na época era jogador do Dinamo de Kiev. Por lá, foi convocado apenas uma vez. 5 anos depois, o defensor, já em reta final de carreira, recebeu da FIFA o aval para representar a Rússia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1998. Na nova seleção, ele também teve carreira curta, foram apenas 8 jogos. Até hoje, Akrik Tsveiba é o único jogador da história a jogar por 4 seleções diferentes. Ele está com 55 anos. Ex-jogador de clubes como Metalist e Benfica, o meia Serhii Kandar-Urov também está na lista de jogadores que passaram pela Ucrânia e depois mudaram para a Rússia, mas o caso dele é um pouco diferente. Russo de nascimento, Kandar-Urov passou pelas equipes de base da União Soviética, mas com a dissolução do país, já em 92 optou por defender a Ucrânia, uma vez que era jogador do Metalist Kharkiv na época.
Com a proibição da Ucrânia de participar de competições oficiais, em 1994, o meio-campista aceitou um convite da Rússia e, durante a preparação para a Copa do Mundo daquele ano, chegou a ficar no banco de reservas em um amistoso contra a Eslováquia. Mas, como nunca voltou a ser chamado pela Rússia, em 1999 ele contou com a autorização da FIFA para regressar à seleção ucraniana. Ele largou os gramados em 2006 e hoje, aos 49 anos, é dono de uma escolinha de futebol em Kharkiv. Partimos agora para os casos de jogadores que defenderam a Rússia e depois optaram pela Ucrânia. Nascido na Rússia, o meio-campista Alexei Bakarev passou praticamente por todas as categorias de base da seleção russa, até que em 1998 foi convocado uma única vez para o time principal. Na oportunidade, em um amistoso, ele jogou 52 minutos na derrota da Rússia por 5-1 para o Brasil. Já em 2002, após destaque com a camisa do Shakhtar Donetsk, Bakarev aceitou o convite para defender a Ucrânia em um amistoso contra o Irã. Titular no duelo, ele jogou 57 minutos na derrota ucraniana em casa por 1-0. Depois, Bakarev nunca mais foi convocado. Aposentado do futebol desde 2010, ele tem 45 anos e recentemente trabalhou na base do Shakhtar Donetsk. O meia Sergei Kormiltsev seguiu um caminho bem parecido. Nascido na Rússia, ele passou pelas equipes de base do seu país e em 1998 esteve no elenco que perdeu para o Brasil em um amistoso por 5-1. Mas, já a partir de 1999, depois de alguns anos no Dinamo de Kiev, aceitou defender a Ucrânia. Na nova seleção, de 1999 a 2004, somou 15 jogos. Após pendurar as chuteiras em 2009, Sergei Kormiltsev passou a trabalhar na comissão técnica de alguns clubes menores da Rússia. Ele está com 48 anos. Fecha o vídeo com o caso do volante Alexander Gorshikov. Natural de Lugansk, uma cidade separatista situada na Ucrânia, ele somou 2 jogos pela seleção russa durante a temporada de 1998. Mas, após nunca mais ser chamado, em 2003 voltou atrás e aceitou o convite para defender a Ucrânia. No total, Gorshikov somou 4 jogos e 2 gols pelo seu país natal. Aos 52 anos, ele é hoje treinador do Yadro São Petersburgo, uma equipe semiprofissional lá da Rússia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixarem sugestões aqui nos comentários. Até mais, pessoal!